Pai, nós te louvamos nessa noite. Estamos desejosos por mais de Ti. Nós declaramos nessa noite que Você é o bem mais precioso que nós temos e desejamos. Nessa noite nós queremos ouvir do Senhor palavras que mudarão a nossa caminhada e a eternidade de pessoas. Pai, usa-nos nessa noite com poder e graça. Mova-se no nosso meio. Sinta-se liberdade nesse lugar. Você é a pessoa mais importante desse ambiente, por isso nós rendemos graças e louvores a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Obrigado, louvor. Como é que vocês estão? Amém. Então, nós estamos com um tema muito interessante para esse tempo, que é Ide e Orai. E ele mexe com os nossos pensamentos, porque é algo poderoso quando começamos a meditar e a discorrer a nossa mente sobre esse pensamento do Ide, que tem tudo a ver com o evangelismo, com conectar-se com pessoas, propagar o Evangelho. E foi muito pertinente esse tema que o pastor trouxe para esse tempo. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa e na minha família, consequentemente. E isso me faz cada dia mais estar apaixonado pelo Senhor e por tudo aquilo que Ele faz, tem feito e continua a fazer. E, às vezes, para a gente se conectar de verdade e entender esse mês daquilo que vai estar discorrendo nesse lugar, é preciso a gente amar o Senhor de verdade. Quando você entende isso, você começa a gerar dentro de si filhos. E o mundo lá fora, ele precisa da igreja. E eu quero dizer para você que nós estamos, como igreja, num bairro poderoso, nós temos pastores maravilhosos, nós temos líderes poderosos, nós temos uma estrutura espetacular, nós temos tudo para ir lá para fora, para alcançar os perdidos, para falar desse Jesus que se move, que se manifesta em milagre quando precisamos. Propício, o ambiente está propício. A igreja está preparada. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 10. Romanos 10, a partir do verso 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15 fala: e como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. O Evangelho é coisa boa. O Evangelho é coisa maravilhosa. Então, nós precisamos falar dessas coisas boas para as pessoas ao nosso redor. As pessoas que precisam ouvir. As pessoas estão sedentas de Cristo. Quando você se conecta ou fala com alguém sobre o amor de Cristo, essa pessoa, ela fica atenta para ouvir aquilo que nós temos para falar. E essa igreja aqui tem palavra. Tem muita palavra. Eu, nas minhas andanças, subindo e descendo, eu corto Maceió por todos os lados, e às vezes pego alguns cristãos, e eles falam coisas que a gente não pode se intrometer na fala deles, quando eu estou trabalhando de aplicativo, mas são coisas terríveis de se ouvir. Se você pegar uma criança pequena, ela vai ter uma noção de quem é Cristo melhor do que algumas pessoas que estão lá fora.
E essas pessoas, elas precisam do que está plantado dentro de nós. Então, aqui faz-se um apelo de pregar para aqueles que precisam ouvir. Porque quando eles ouvem a palavra, tudo transforma. É um processo, mas há transformação. Eu me lembro quando eu me converti, eu comecei a ouvir a palavra, ouvi, e teve um tempo que não teve como segurar mais. Então, me rendi totalmente ao Evangelho. É um processo, mas é extremamente funcional. E às vezes a gente pergunta, por que pregar? Seria muito fácil se as pessoas chegassem. Mas a resposta, ela está em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3 eu vou ler. 2 Coríntios 4, mas eu vou ler o 3 também. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem está encoberto. E aí no versículo 4 ele diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas, elas não sabem o quão bom é Cristo na vida delas, até que chegue um pregador e fale. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? A luz desse mundo. Nós somos também o sal da terra. Você vê pessoas boas lá fora, pessoas que são honestas, que compram, pagam, são corretas. Só que, é como diz, o Deus desse século cegou o entendimento delas para que não resplandesse a glória de Cristo. Então elas estão tipo que meio amarradas, para não vir para um lugar como esse, para ela ouvir a palavra, para ela se renovar por dentro, para ela dizer, meu Deus, como é bom servir ao Senhor. Amém? Então, temos que entender que nós somos a força espiritual de Deus, nós somos a força de Jesus nesse bairro chamado Canaã, para a cidade de Maceió, para toda essa vizinhança aqui. Nós somos a força de Deus, nós somos a voz de Deus para essas pessoas. E a voz, ela não pode ficar só dentro dessas quatro paredes. Ela precisa ecoar com força lá fora. Eu estava olhando esses dias, BU fez um movimento na parte inaugural lá da ponta da praia, no cais do Porto. Foi algo maravilhoso, saiu até nas mídias sociais. E digo, Jesus, eu vou levar esse homem uma hora na Grota do Arroz, do Rafael. Imagina, pensa só, queridos, que coisa poderosa. Armar uma tenda lá dentro e ele começar, criar uma moda espiritual. Isso está borbulhando no meu coração desde quando eu vi aquela imagem, ele correndo, aquele povo tudo atrás, e coisa. É uma forma de se evangelizar. É uma forma de se cumprir o ID. Imagina a banda Rema armar uma tenda lá, esses meninos do jeito que são, que tem um diferencial. Irmãos, olha, não é porque estamos aqui, não é rasgação de seda, mas assim, os nossos músicos são excelentes. Imagine os empresários, a gente fazer, eu estava pensando fazer uma missão com o grupo Amsterdã Rocha, pegar aquela galera cabeluda que não toma banho, levar um banheiro portátil, cortar o cabelo dele, fazer um antes e depois, mostrar mesmo na mídia, dizer, esse é o amor de Cristo, é esse Cristo que eu sirvo, que eu vivo. Como isso seria poderoso? É poderoso demais. Eu fico pensando nessas coisas e a minha cabeça voa. Então Cristo, ele vive e ministra através de nós. Ele precisa de nós para que essas ações aconteçam.
Eu estava olhando todos esses feitos. Eu admiro essa mulher porque ela é corajosa, né? Eu estava vendo o ato que foi feito agora nas lagoas de Maceió, repercutiu até em Campina Grande. Tem muitos que criticam, que não acham correto. Vamos pegar junto com a visão. Quando vem uma visão dessas por líderes, não foi o diabo que colocou no coração deles. Está comigo? Então, esquece esse negócio de valor. Valor é só um número para que as pessoas desfrutam do melhor. Então, quando vir algo, pegue junto. Convide as pessoas. Nós vamos fazer algo nesse tempo aqui poderoso. Nesses últimos dias ouvimos palavras de que tem que alargar a tenda, chegando coisas novas, e eu creio em tudo isso. Eu creio em pessoas realizando sonho, casa chegando, carro, estamos crendo para avião. Já ouvi falar nesse lugar. Mas também eu estou crendo para uma grande colheita de almas. Pessoas chegando, esse movimento de vidas chegando aqui faz parte de tudo isso que foi falado nesses últimos dias. E esse movimento, ele precisa de mim e de você. Quando nós desenvolver essa consciência de envolver toda a igreja, inclusive as crianças. Estava esses dias falando com Valentina, a Silvia falou para ela convidar a amiguinha dela da escola para vir para a igreja, ela e a mãe. Já está no segundo domingo que elas vêm. Se uma criança pode fazer isso, imagina eu e você com todo o argumento que nós temos. O que é que falta, pastor? Prioridade. Se você priorizar, você tem um parente, você tem um vizinho, você tem alguém do trabalho, você tem toda essa gente, amém? Então, o ID é com a igreja, o ID não é com Deus, com o Espírito Santo, é a igreja que se move. Então não devemos gastar tempo orando para Deus fazer algo que é pertinente a mim e a você. Eu antigamente tinha esse pensamento: Pai, fala com meu irmão. Pai, vai lá, através do Espírito Santo, fala com Ciclano, com Bertano. Diga, mas esse pensamento está errado, como é que pode? Ele precisa de um corpo para agir aqui nesse tempo. Está errada essa oração. Tem que falar com a gente mesmo. Levanta e coloca um planejamento bem claro, específico, e corra atrás dele. Estabeleça metas. Ainda não chegamos no meio do ano, mas se desenvolver essa consciência do ID, eu creio que não chegamos na última conferência, todos esses lugares vão estar preenchidos. O que é que precisa? Foco. Entender que você é capaz. Entender que você é uma voz. E às vezes você vai pegar essas pessoas, quando você fala do amor de Cristo, do Evangelho, para elas é um tempo para ela sentar igual você está aí cotidianamente. Eu me lembro que Wagner, o meu pai na fé, ele gastou muito dinheiro com pizza para mim. Eu me escondia às vezes. Ele buzinava a moto, pipi, gordinho! Na época era gordinho, agora não sou. É o Wagner, cara. Eu digo, Silvia, quieta. E ele insistia. Teve um dia que eu fui rendido a toda aquela preocupação, meu coração se constrangeu por tudo aquilo que aquele rapaz fazia.
ele é tão intenso que a gente não fica 2, 3 meses sem se falar. Eu não gosto do telefone, às vezes a mensagem chega, mas às vezes ele insiste, liga 4, 5 vezes, a gente fica até hoje, 40 minutos, 1 hora falando. O que eu quero dizer? Que você tem que gastar tempo com quem você for buscar lá fora. Esses dias eu estava fazendo uma conta com Silvia de pessoas que estavam aqui e não estão mais. De pessoas que estavam aqui no culto de casais e não estão mais. Olhe para você ver depois. Confira. Aí você pensa consigo, não, mas isso é algo pertinente ao pastor. Ei, não é não. É com a gente. Sentir falta, orar por eles, buscar de volta. Olha, se a gente fazer uma conta rápida aqui, só daqueles que não estão mais conosco por algum motivo ou outro, já dá muita gente. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem que comunicar a sua mensagem através de ajuda de um cristão. Ele não tem como comunicar a sua mensagem se eu e você não se colocar na brecha. Precisa. E aí a gente tem que fazer o quê? Fazer essa conexão, arrumar as pontes quebradas, falar com pessoas. Esses dias a gente estava falando com Silene. Ela é poderosa em Canaã aqui, ela conhece várias meninas que não estão vindo mais. A gente estava conversando, ela falou assim, olha, a Joana não está vindo, a Maria, citando, eu sei tudinho onde é o endereço. Eu digo, segura que a gente vai bater na porta desse povo aí, Silene e Ivo. Vamos lá. 1 Timóteo 3,16 diz que quando Deus se manifestou à humanidade, Ele se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou dentro de nós para comunicar, para alcançar aquela primeira leva e chegou até nós hoje. Está lá em 1 Timóteo 3,16, fala, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo e recebido na glória. Então, ele teve que, não veio no Espírito, porque se for um Espírito, o povo corre, imagine. Até hoje tem gente que tem medo de passar em cemitério, isso, aquilo, outro, toalha que voa. Imagine um Espírito chegando, o povo corre. Então eles precisam do quê? De um sorriso de um moreno desse, de 2 metros de altura, chegando, povo, isso aí tá que coisa boa. Precisa de alguém, sabe, eu gosto dessa ideia de pessoas simpáticas, igual Alcides, por exemplo. Alcides, a gente gosta dele de graça. Esse é o tipo de pessoas que levam o evangelho com leveza. E se falar isso, rapaz, vamos lá na minha igreja. Eu duvido se não vem, Alcides, a galera lá do shopping. Até o Rodas vem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin, A Arte da Intercessão, e ele fala naquele livro que um dia ele orando, ele viu um senhor na sua oração, e ele foi comovido por dentro, e ele viu aquele homem na sua oração, ele se queimando no inferno, ele sendo levado por Satanás. E aí ele intercedeu por aquele homem, ele falou com o pastor daquele homem, ele fez um movimento para alcançar aquele homem. Eu quero dizer que algumas almas, elas não é obrigação do pastor, sua. Quando a palavra diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, de repente nós não temos que ir lá para a África, igual a missionária Gel foi. É o seu mundo, a sua rede de relacionamento, é o seu vizinho, o seu irmão distante, o seu tio, as pessoas que você convive no dia a dia, o seu funcionário. É você que fala de Cristo para eles. É você que chega lá e diz, olha rapaz, vamos lá,
vamos. Às vezes a gente está assim, na nossa correria, meio sem tempo e não insiste. Mas se insistir, uma hora vem. Eu estava vendo domingo, que coisa maravilhosa. O quanto a gente já falou de Cristo para aquelas meninas. Por quê? Porque a Bíblia diz que é um que planta, outro que rega, mas é Cristo que dá o crescimento, é Ele que convence. Nós queremos ver o resultado imediato. Eu me lembro que quando a gente morava em Rondônia, teve um rapaz que trabalhava conosco, e eu levava ele para a igreja até bêbado. Ele chegava lá, ele dormia mais do que assistia a palavra. E eu saí daquela cidade, não vi a conversão dele. Um dia eu estava parado no posto de gasolina, ele chegou, Sidão. Edson, o nome dele. Aí eu conheci, digo, ô Edson, e aí, bacana? Bacana, rapaz. Como é que você está? Eu digo, estou bem. Ele falou, quero te contar uma novidade. Eu digo, diz. Eu sou pastor da igreja Quadrangular. Obrigado pelo que você semeou na minha vida. Sabe, aquilo me comunicou tantas coisas, porque eu, na verdade, eu queria que ele se rendesse na época que eu levava ele para a igreja. Eu queria ver os frutos daquilo que eu estava investindo na vida dele. E não aconteceu. E logo após 3 anos, ele foi achado, a semente foi lançada. E no tempo certo ela germinou, outros chegaram, e ele já tinha quebrado aquela coisa, porque às vezes as pessoas para entrar aqui têm um tabu, e a gente tem que trazer eles na mão. Eu já ouvi pessoas que chegaram aqui e disseram, olha, eu não imaginava que era assim. Essa semana eu carreguei uma moça que ela ia lá no Farol e não sabia mais aonde estava a igreja. Ela fala assim, olha, rapaz, o verbo da vida ali do Farol era bom demais, e agora eu não sei onde está. Digo, está no Canaã, inclusive eu faço parte lá, menina. Sério? Digo, que lugar acolhedor. Só que às vezes a gente tem uma visão diferenciada quando não entra aqui dentro. Lá no Farol, quando eu passava na frente, eu digo, meu Deus, que igreja estranha, tudo cheio de vidro na frente, espelhado ainda, o que eles fazem aí dentro? Eu ficava pensando, e Silvia comentava comigo, rapaz, isso daí deve ser igreja de rico, magnata, aí deve ficar alguém no portão, selecionando, entra, não, você não. Aí um dia, Isaac chega, pastor Isaac lá da praia, e falou isso, olha, a gente congregou junto, eu e Isaac, ali na Avenida Rota. Nós estamos numa igreja boa. Ele disse, vamos lá. Diga, uma hora dessa a gente vai lá. E ele insistiu de novo, na terceira vez a Fernanda falou com Silvia, e a gente foi. Quando eu cheguei, me apaixonei. Foi assim, algo, amor à primeira vista. Eu fui na igreja que a gente congregava, cheguei, pastor, eu estou indo embora. Porque tem algumas igrejas, irmão, deixa eu falar para você, não quero falar mal, tem igreja que elas são uma unidade de pronto atendimento. Você vai lá, ela aplica um negócio rápido e você levanta e sai. Só que aqui é um lugar onde você chega e sai sarado. Se você atentar para o que sai disso daqui, você está preparado para qualquer coisa que acontecer na sua vida lá fora. Sabe, aqueles carrapicho, aquela coisa que te pega, aquela crença errada, ela vai embora. Quando você senta no rema, você está preparado para falar, sabe, não vai acontecer, mas para falar de frente com o diabo, e dizer, ei, você não tem medo de você, nunca tive, ei, você é um derrotado, você começa a falar com ele. Esse lugar aqui. É nesse lugar que você ouve essas palavras, amém? Eu dividi o tempo aqui que nós temos a parte da oração. É muito boa. Então, queridos, você e eu estamos equipados para esse ID. O fato é que nós estamos equipados para ir lá fora, com todas as palavras que nós recebemos, e não só isso. Atos 1:8 diz, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Você não está só.
Você é mais poderoso do que você imagina. Se o diabo aparecer na sua frente, você dá um grito, ele tem que correr. Se você vê alguém sofrendo de enfermidade, você impõe as mãos e saúde se manifesta no corpo da pessoa. Não é pouca coisa. Você está equipado com tudo isso. E ele fala: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E confins da terra é Canaã. Alcançou nós aqui. Testemunha de alguém equipado, poderoso no Senhor. Marcos 15, 16, 15, aliás, diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Eu gosto dessa parte que diz que não lhe fará dano algum. Sabe, o dano não faz parte da nossa trajetória no ID. Não tem que fazer parte da igreja o dano. Eu gosto também de Lucas 10, 19, fala que: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que é nada? Nada é nada. Ei, a falta, ela é um dano. A enfermidade, ela é um dano. A depressão, ela é um dano. Quando você tem essa consciência de quem você é, você fala, as circunstâncias, elas têm que parar. Se tem algo que eu sou chato, é com esse negócio de enfermidade, dor de cabeça, essas coisas, não para em mim. Eu chego e sai, não, chegou atrasado. Chegou no cara errado, vaza. Estou desenvolvendo a fé para outras coisas. E isso a gente pode fazer, sabe, isso pega as pessoas. Quando você for fazer o ID, esses equipamentos, eles têm que fazer parte da nossa caminhada. As pessoas estão cheias de enfermidades por aí. E você chega, já está equipado pelo Espírito Santo de Deus, você coloca as mãos e a cura se manifesta instantaneamente. Olha que maravilha, essa família vem para onde? Para a casa do Senhor. Ela vem ainda sem saber muito o que está fazendo, mas chega aqui, encontra um povo fervoroso, cheio do poder de Deus, encontra um pastor e uma pastora ungida, aqui sapateando em cima desse púlpito. Ei, ela tem vontade de voltar de novo, ela tem vontade de beber dessa fonte. Essa fonte nos alcançou e tem que alcançar outros. Poderoso isso. Entusiasma, gente. Amém? Eu tenho essa consciência de que nada pode fazer nenhum dano, causar nenhum dano para a igreja. Então a missão global do cristianismo é testemunhar sobre Cristo e sua ressurreição por todo o mundo e a toda criatura. Todos têm que ouvir. Comece a escrever isso na sua casa. A minha missão é falar de Cristo para uma pessoa essa semana. Não precisa muito. Se você falar de um por semana, no mês são 4. Desses 4, vamos dizer que 3 fica pensando, você traz um para a igreja. Eu falo isso por mim também, irmãos. Eu me incluo nessa pegada. O que vai acontecer? Vai encher. O que vai acontecer? Vamos ter que gerar fé para outras coisas. Por exemplo, fazer uma galeria aqui em cima, maior, quebrar a parede, igual foi quebrado lá no Farol, fazer campanha da cadeira nova, vai ser a nossa preocupação. Eu gosto da mensagem do pastor Cris, o africano. Ele diz: olha,
Não tem problema nenhum o Espírito Santo mandar mais 300, mais 600, mais 1000 pessoas. O problema é, se ele mandar mais 300, chegam 300 problemas. E o nosso pastor já está com o cabelo branco. Imagina, se você não entender a missão. É sério isso, irmãos? A pergunta que eu faço para mim mesmo, será que nós estamos preparados para mais 300 aqui chegando? Faço essa pergunta para você. Temos que sair desse pensamento aí e se preparar. Eu vejo muita coisinha assim comigo mesmo, né, que teria que mudar. Porque a maneira emocional, porque tem gente que é tão complicada nas emoções que complica até Deus. Deus olha e diz, olha, decida o que tu quer, meu filho. Seja objetivo. E quando nós chegar nesse nível, o povo vem. O povo vem aos montes. Amém? Aleluias. E agora eu quero falar em oração. Porque faz parte do ID. Se nós não orar, você não vai a lugar nenhum. Amém? Eu quero dizer primeiro que às vezes a sua vida está tão organizada que diz, não, mas eu não preciso orar. Só que eu aprendi que oração, ela é depósito. Vou orar por quê? Não sei porque eu vou orar. Vou orar e vou depositar. Porque o dia mau chega para todos. E de repente o dia mau chegando, quando você orou e está em depósito, você vai lá e saca. O detalhe todinho é que a maioria dos crentes, eles não têm depositado nada no quesito oração e eles querem sacar o que não tem lá. Vai no banco e tenta sacar sem ter dinheiro. Aparece aquela mensagem, pip, saldo insuficiente. Mas se você tem, é só digitar a senha, agora nem precisa mais, é só olhar, né? Colocar a íris dos olhos, pá, o dinheiro cai. Então está tudo certinho, continue uma vida de oração. Ore. Eu notei algumas coisas aqui sobre oração. Primeira, pessoas podem fugir das suas palavras, mas não podem fugir das suas orações. Você pode ir lá, a pessoa bater a cara na sua porta, no ID, mas se você orar, elas não podem fugir das suas orações. Segunda coisa, a oração é o elo que liga a fraqueza humana ao poder de Deus. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho condição. Ei, pare com isso. O poder de Deus vem sobre você quando você dobra o joelho. Terceiro ponto. A oração pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Olha que poderoso isso. Imagine um Deus todo-poderoso criando céus e terra. E você, com a sua oração, você pode criar coisas na sua vida que ainda não foram manifestas, não se manifestou, através do quê? Através de falar com Deus. Esse é um pensamento meu agora. Para você ter um casamento bem sucedido, igual eu tenho com a minha moça aqui, tem que investir tempo. A gente está junto na academia, a gente está junto para fazer faxina na casa, a gente está junto na cozinha, é uma briga danada, deixa eu fazer, não, eu coloco o alho, tiro o alho, aquela coisa, o óleo, estamos juntos. O que eu quero dizer com isso? Invisto tempo no meu casamento. Estava ouvindo aqui a reverenda Carol falando que para ela concluir a faculdade de medicina vai no mínimo 10 anos depois do doutorado. Olha quanto tempo. Para você constituir uma empresa, leva-se tempo, tem que investir tempo em treinamento de pessoal, em balanço de caixa, você tem que ser quase um especialista para fazer com que ela ande bem. E para você
viver os milagres de Deus, você precisa investir tempo com Deus. Não tem como, sabe, dizer que é da fé, e não tem tempo de qualidade com Deus. É preciso investir tempo com Deus. Quando você faz isso, você se torna íntimo. Você começa a ouvir. Sabe, nesse livro, A Arte da Intercessão, eu acho interessante, porque o Reiga fala que aconteceu um caso na igreja dele, em que o superintendente da escola dominical, ele caiu numa casa de máquina e o seu corpo foi moído. E ele foi solicitado por telefone. Quando ele chegou, as ambulâncias estavam lá, naquele ambiente, mas os paramédicos nada puderam fazer, porque o caso dele era gravíssimo. E um dos médicos chegou e falou isso: olha, pastor, se a gente mexer no corpo dele, é perigoso ele morrer aqui mesmo. E ele começou a orar, e aí falou: tira. Aí tiraram, levaram até o hospital, ele não morreu. Chegou no hospital, começaram a fazer o tratamento, e ele orando. A esposa dele dizia: ei, pastor, ele vai viver. E ele passou de um dia para o outro, chegou no terceiro dia, só que ele estava ficando cansado, porque quando ele parava de interceder, o corpo dele entrava em falência. E aí a esposa começou a desanimar, ele percebeu, falou: pastor, eu acho que ele não escapa dessa. Ele, percebendo, para não enfraquecer a fé dele, falou: filha, vá para casa. E ela foi. E aí ele fala que ele começou a orar, se não me engano é Isaías 23, 40, deixa eu ver aqui, 23, acho que é 23, ele fala para apresentar as suas razões diante de Deus. E ele começou a justificar na intercessão que aquele homem era superintendente da escola dominical. E ele terminou aquela oração. Ele fala que o corpo dele não suportava mais. Ele não tinha tempo de fazer as alimentações, e ele foi voltando ao seu normal. Esse homem, ele levantou sem sequelas. E o interessante é que ele fala, depois de 3 meses, ele voltou para a igreja, e ele pegou a tribuna para falar, e ele falando que ele via o seu corpo, subir do seu corpo, e ele viu Jesus de costa, e ele falou que o céu era maravilhoso, e Jesus fala para ele, disse: você vai ter que voltar. Ele falou: não, Senhor, eu não vou voltar, eu estou muito bem aqui. Ele falou: você vai ter que voltar, porque o seu pastor está intercedendo por você. Esse é o poder da oração. Ele conta esse testemunho. Eu achei tremendo essas coisas. Outra frase: toda grande movimentação de Deus pode ser traçada a um joelho dobrado. Desculpa. Toda grande movimentação de Deus pode ser traçada através de um joelho que se dobra. Ah, rapaz, eu estou tão entusiasmado nesse tempo. Sabe, o pastor nos chamou e nos colocou na frente do evangelismo. Eu chego a me arrepio, sinceramente, de coração. Olha, a gente já rodou aqui por esse bairro, já tivemos contatos com pessoas para descer as grotas. Agora, dia 16, a gente vai estar no próximo bairro aqui do lado. E eu creio que esse evangelismo vai dar resultado. Não que antes não dava, vai dar. Josi está conosco, é uma bênção. Vai dar resultado. Uma que eu nunca fiz evangelismo antes. Estou contando 100% com a ação do Espírito Santo, os próximos passos. Segundo, que eu não dou nenhum passo se ele não me comunicar o que eu devo fazer. E eu tenho certeza que quando você começa a ser dependente dele, não tem erro, dá certo. Tem que dar certo. Amém? A palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
Às vezes a gente pega esse versículo, você é o melhor da terra, eba! Mas primeiro tem que ouvir o que ele fala. E você só ouve dobrando o joelho ou orando ao Senhor. Você só ouve quando você fala com alguém, para ele dizer os próximos passos. Olha, pastor Bestinho, está na hora de abrir um agora fora do estado. Agora você vai lá para os Estados Unidos, que quando sua mãe for lá, ela já ajeita o cabelo. Tem que ouvir. Agora, como é que vai ouvir? Tem que falar. E aí, pai? Está na hora de ir, está na hora de ir. Fala. Começa a falar com o Senhor a respeito desse lugar. Eu achei interessante quando um pregador subiu aqui uma vez, eu não lembro quem foi agora, ele falou que estava orando para Deus mostrar o coração dos pastores para eles. Eu peguei aquilo para mim e digo, Deus, mostra o coração deles. Porque eu não quero estar nem na frente, nem atrás, nem muito do lado, eu quero estar junto. Quero entender o que o Senhor fala com eles, para mim, é desenvolver também dessa forma. Então comece a dobrar o joelho e pedir orientações frescas acerca desse tempo, dessa temporada. Peça a Deus para você falar bem dessa visão. Eu falo isso porque um dia também eu falei mal dos meus pastores, com coisas que eu não concordava. E eu fui repreendido pelo Espírito Santo. Não é falar mal, eu não concordava com algumas coisas. E ele falou comigo, ele falou, deixa as suas convicções quando você tiver a sua igreja, se você tiver. A visão é sobre ele, não é sobre você. Então, independente do que você gosta, do que você não gosta, a visão está com ele. Entre junto ou cai fora. Então hoje a minha oração é o quê? Para entender o coração deles, de verdade. Porque aonde há unidade, há crescimento, há desenvolvimento. O Espírito pega junto e opera. Não tem como o reino dividido. Não tem como uma casa dividida prosperar. Não tem como eu tentar ir para o norte e Silvia quer ir para o sul. Não tem como. Tem que estar alinhado. Um carro desalinhado só dá desgaste. Eu fui trocar a direção de um carro que eu peguei agora, e o rapaz colocou um terminal, ele veio gritando, digo, vai estourar o pneu antes de chegar em casa. Chegou fedendo a borracha queimada, desalinhado. Olha que desgaste. Então nós temos que estar alinhado com eles, com aquilo que Deus colocou para essa estação no coração deles. Senão a gente só vai dar carreira aqui na igreja, olha o mover, como um tino que sim. Se você não faz isso, amém, possível como vacina, mas se você foi como eu um dia de discordar, se alinhe hoje, se conserte hoje, peça perdão ao Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Eu me sinto perdoado, me sinto parte do corpo, me alcançou de cheio, amém? Eu até me perdi aqui agora. Toda ruindade da terra é falta de Deus, é falta do conhecimento de Deus. Tudo que você vê lá fora é falta do conhecer a Deus. E a palavra diz que todo crente tem um convite real do próprio Deus. Hebreus 4,16 vai dizer, portanto, chegamos-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e entremos no poder. Então, você pode chegar no trono, e quando você pensa em trono, trono é um lugar poderoso, onde você recebe coisas para a sua vida, para o seu ministério, para a sua caminhada, para o seu casamento, para os seus negócios. O trono, ele nos oferece isso. Nenhuma necessidade fica sem ser atendida junto ao trono. Recebemos todas elas.
E nós somos filho do trono. Nós pertencemos a Ele. E para chegar nesse lugar, nós precisamos de ter tempo, diálogo com Deus através das orações. Coloque como meta orar. Está se locomovendo de um lugar para o outro, ore em línguas. Busca o Senhor. Comece a falar com Ele, ter um diálogo. Ei, às vezes também eu não quero, mas eu continuo e as coisas começam a acontecer. Eu entro sem querer e às vezes não quero sair. Não precisa ser com o joelho dobrado, pode ser andando, pode ser fazendo alguma coisa, pode ser trabalhando. Comece a se conectar e você vai ver as coisas mudar. Muda! Amém? Tem uma passagem que eu acho interessante, quero finalizar com ela. A palavra conta em Atos 12, que Paulo ele foi preso, ele estava naquela condição, e a igreja fazia orações cessantemente. Rapidinho, vou ler aqui. Naquela mesma ocasião, Hebreus 12, 1. O rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Olha que homem nervoso. 3. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. E tendo-o prendido, mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas de soldados. Cada uma escolta tinha 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-los em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere. Mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. E aí você já vê o desfecho que aconteceu. Fervorosamente. Isso daqui também é um significado puide. Pessoas estão presas lá fora, cegas de entendimento. Mas quando a igreja ela se coloca nessa posição, dizer, olha, eu não paro até que aconteça. Algemas são quebradas da vida dessas pessoas. Tem que acontecer. Amém? Vamos se colocar de pé? Nós vamos fazer algo agora. Temos 2 minutos. Você vai se apossar de uma cadeira dessa e a gente vai fazer orações fervorosas nesses 2 minutos. Você vai chamar pela fé um ocupante dessa cadeira. Amém? Aleluia, o grupo de louvor pode vir. Aleluia, amém? Pode se movimentar. Pegue do seu lado, vamos andar. Se você não quiser parar nelas, você vai tocar a mão por um ato de fé. Ei, algo vai acontecer. Eu creio no favor de Deus estacionado sobre esse lugar. Eu creio na manifestação do Senhor nos últimos dias. Nesse lugar os nossos olhos verão. Aleluias. Oh Pai, nós te louvamos. Obrigado por essa nova estação. Obrigado, Deus, porque os nossos olhos contemplarão o seu favor, a sua glória nesse lugar. Manda para cá, Deus, os aflitos. Faça-nos sermos, Pai, certeiros na vida daqueles que precisam de uma mudança de vida. Faça-nos, Pai, a chegar, mudar de rota aquele que está indo diretamente para o inferno. Nós oramos, Pai, por esse ambiente, por um ato de fé. Eu declaro, Deus, vindo pessoas de todo esse bairro, dos bairros circunvizinhos, ocupando esses lugares. Eu creio, Deus, no manifestar poderoso nesse tempo. Obrigado, Senhor, porque o seu favor está estacionado nesse lugar. Nós veremos, os nossos olhos verão e contaremos sobre os feitos do Senhor. Obrigado, Pai, por essa nova
vem carregada, Senhor, da sua presença e do seu favor. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Pai, eu oro, já te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero saber nessa noite, se você veio nesse lugar e você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a noite de mudança, essa é a noite de você nascer de novo. Você está nesse lugar? Tem alguém nesse lugar? Amém. Você que chegou nesse lugar com dor, enfermidade, algo que lhe incomoda. Se você está aí com alguma enfermidade no seu corpo, eu quero dizer que ela é ilegal. Eu quero convidar você a não voltar com ela para casa. Vem aqui na frente, vamos orar por você. Você vai sair daqui pulando, saltitante.